Fala galera, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui à nossa live de sexta-feira. Hoje com uma galera incrível que daqui a pouco eu vou apresentar aqui, galera do Manifestando Ágil. E antes da gente começar aqui, vou dar só alguns recadinhos. Hoje a gente vai falar aqui sobre a morte do ágil. Esse tema aqui é bem polêmico e polêmica com essa galera mesmo, galera fantástica que eu adoro bater papo sempre. E aí só falar alguns recadinhos rapidinho, né? Como a gente sempre fala, a gente tem aí os summits da Jornada Colaborativa que estão rolando já aí há vários sábados, inclusive amanhã tem mais uma edição que é a Jornada da Inovação. Vai ser incrível, vários CEOs, vários especialistas do mercado falando sobre esse tema super bacana. Quem quiser se inscrever, tiver desalocado, é só acessar esse link aqui, a inscrição ela é gratuita, né, para quem quiser participar e, enfim, não tiver condições de se inscrever. E também a gente tem os combos, né, tanto de negócio como de tecnologia, e aí você paga, lembrando que toda a renda ela é para pessoas, é destinada a pessoas que estão em necessidade, para instituições de caridade, principalmente nesse momento que a gente está vivendo aí de pandemia, de Covid e tudo mais. Então, não percam, porque os summits da jornada têm sido muito bons, né? Inclusive, todo o conteúdo fica gravado aí para você acessar o resto da vida, de forma vitalícia, né? Então, por mais que já tenham passado aí, se não me engano, 13 summits, sei lá, já perdi até as contas, tá tudo gravado lá e você pode assistir a hora que você quiser. E tem palestras incríveis lá também, beleza, gente? E a gente tem também os nossos cursos, webinars, tudo que a gente tem feito aí, sempre fica nesse link único, né? Linktree, Gestro.com.br, que é o endereço aí o Linktree da minha empresa. E aí tem os nossos cursos, enfim, que a gente está no momento aí prospectando, enfim, e os outros webinars que a gente também tem programado, beleza? E vamos deixar de papo furado e vamos apresentar essa galera aqui, que tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível. Eu já queria ter batido esse papo com ele já tem um tempinho.
e tenho certeza que vai ser muito incrível. Então, sejam muito bem-vindos, né, para esse bate-papo. Meus grandes amigos Mayla, Rafael e Adriano, tenho certeza que vai ser uma noite aí, um bate-papo super bacana. Mayla, por favor, se apresenta aí. Ei, Júnior, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, fico feliz de falar sobre o tema, né? Sempre. E também de você abrir esse espaço, né? Para que as pessoas tragam a sua visão. Acho isso muito empoderador, né? E eu, como mulher, eu até digo isso. Então, primeiro vem a gratidão. Eu sou Mayla Lemos, sou consultora de projeto de TI, venho aí atuando com agilidade já há um tempo, entusiasta, né? Gerando conteúdo aí da forma que a gente pode, dentro aí das atividades, mais empenhada, né? E é isso, espero contribuir um pouquinho aí com esse papo. Bom, tenho certeza que vai ser, né? Pelos outros papos que a gente já teve, a gente já fez uma live lá no canal do Manifestando também. Tenho certeza que vai ser um papo muito, muito bacana com vocês. E eu não, acho que o Rafa deu uma travada aí, não sei se ele está ouvindo a gente, mas o Adriano, se quiser se apresentar, o Rafa, eu sugiro que você dê uma reiniciada aí na tua conexão. Fala aí, Adriano. Beleza, Júnior. Então, agradeço o convite aí, pela oportunidade de a gente bater esse papo aí com essa turma aí. Bem, meu nome é Adriano, eu atuo com gestão de projetos há um pouco mais de 10 anos. Atualmente, eu trabalho no PMO de TI lá da ANAC. E durante a trajetória aí tive inúmeras experiências aí com modelos, processos, metodologias das mais diversas. Vamos bater um papo aí sobre isso aí. Beleza, bacana, seja bem-vindo aí, Adriano. A gente ainda não tinha tido a oportunidade de trocar ideia, né, nós dois, embora a Mayla e o Rafa a gente já vem interagindo há mais tempo. Inclusive, na jornada eles tiveram a oportunidade de participar dos livros, inclusive estão lá com o nosso livro da Jornada do Ágil Escalado. Do Ágil Escalado, que finalmente foi para a editora, já está na mão da editora para ir para publicação. Então, em breve vai estar disponível na nossa mão, né, literalmente, para a gente poder apreciar, e tenho certeza que a galera vai curtir, porque o conteúdo ficou muito bacana, muito legal mesmo. E aí, quem quiser... O Adriano... Fala, pode falar. O Adriano, ele está compondo um time, e aí semana que vem já vem com novidade aí para a gente, falando sobre dados. Vai ter um quadro aí. Show, que legal. Beleza, então vem novidade por aí. Quem quiser acompanhar, tá aqui o Instagram, coloquei aqui embaixo, né, do Manifestando Ágil, e essa galera aí produz conteúdo muito bacana, conteúdo incrível. Inclusive hoje acho que tem, né? Tem live também hoje? Ou não? Hoje tem um hands-on com o Thiago Brant, né? Legal. Sobre motivação e engajamento. E ele ainda gentilmente vai disponibilizar um certificado oficial do Manager para quem for participar. A gente tinha colocado só para o Zoom. Aí, gente, já fica aí, ó. Quem quiser, a gente vai abrir para o YouTube também, porque estourou, foi bom, assim. Que bom, cara, que legal. E o Thiago também, acho que ele chegou a participar do livro de Jornada de Liderança, se não me engano. Então, já é um parceiro aí também da jornada. Muito bacana. Rafa, você está ouvindo a gente? Você consegue ouvir ou falar, pelo menos? Acho que travou mesmo. Tô travado ainda? Tua tela tá travada, cara. Mas pode falar aí, se apresenta aí, por favor. Depois você tenta ver se a tela volta aí. Beleza. Bom, sou Rafael Pessoa, né, um dos membros aí do Manifestando Ágil. Estou com agilidade há mais ou menos 6, 7 anos, né, nos últimos 3 atuando como Agile Coach, né, na parte de Agile Coaching. Queria agradecer imensamente o convite, né, e a oportunidade de poder compartilhar. A coisa que eu mais gosto de fazer é compartilhar um pouquinho das coisas que a gente aprende, e também sobre esse tema específico, que é extremamente polêmico, e o Júnior sabe que eu gosto dessas alfinetadas, né? Então eu tenho certeza que o papo vai ser muito bacana. Queria te parabenizar aí pelo grande trabalho que você e o Muniz, né, e tantas outras pessoas também, a Ana Soares, obviamente, vem fazendo com Jornada Colaborativa. É um trabalho fantástico, incrível, tem ajudado muitas pessoas, né, de todas as formas, realocação no mercado, de visibilidade, enfim. O trabalho que vocês fazem é incrível, então é uma honra muito grande para estar participando aqui com você hoje dessa live. Valeu, irmão.
Que bom, cara. Pô, beleza. Eu achei bacana as tuas palavras e realmente é isso, né? O objetivo da jornada é ajudar cada vez mais pessoas, seja através de compartilhar conteúdo nos livros ou nos eventos e doar toda a renda aí para ajudar as pessoas financeiramente. Então, é um propósito muito bacana que a gente tem se engajado cada vez mais para fazer isso acontecer. A gente já conseguiu alcançar mais de 3.000 pessoas aí com os summits em termos de participantes e já conseguimos quase 60 mil reais que estão sendo doados aí. Então, realmente é uma causa muito, muito bacana. Bom, mas enfim, vamos deixar de bate-papo aqui e vamos para o que interessa, né? A ideia é que hoje a gente falar sobre a morte do ágil. E aí, quando eu falei com o Rafa, primeiramente, falei, cara, vamos trocar uma ideia, vamos fazer uma live para falar sobre agilidade, enfim, chama a galera do Manifestando aí para a gente trocar ideia e falar sobre um tema. A gente ficou discutindo ali, qual pode ser o tema. Falei, cara, acho que é a nossa cara trazer polêmica e trazer um tema que a gente possa realmente gerar uma discussão. E eu acho que o tema ele é bem relevante, né? E aí, quando a gente fala de morte do ágil, né, a gente, na verdade, não está querendo matar o ágil em si o ágil como muitos pregam, né? E aí acho que esse que é o ponto de partida, porque muitas das vezes a gente acaba vendo muitas distorções, né, no mercado, e, enfim, sem querer julgar ninguém, mas a gente acaba vendo muitas distorções no mercado com relação ao que o ágil representa ou o que o ágil para essa turma representa. Não é isso, Rafa? Eu estava falando aqui com ele, você acabou de voltar, que a ideia aqui era a gente trazer a polêmica sobre, quando a gente fala dessa ideia de falar sobre a morte do ágil, e não só a morte do ágil em si, sim da forma que ele tem sido usado no mercado, né? Então, eu abro aqui para quem quiser começar aí a cutucar, a falar sobre esse tema aí, o que vocês consideram, então, o que seria essa morte do ágil? Quem começa? De fato, o tema foi um clickbait, né? O pessoal já ficou assustado quando a gente, né, usando dos recursos da transparência que o ágil pede para a gente, né? Foi de fato um clickbait. Em partes, na verdade, realmente a gente precisa chamar a atenção. Eu acho que a gente já faz bastante tempo que a gente devia já começar esses tipos de conversa falando sobre a realidade do que vem acontecendo nas empresas e na jornada das pessoas quando a gente está falando de agilidade, né? Eu acho que talvez a gente tenha criado uma expectativa muito grande, tenha floreado demais a coisa, e aí quando a gente vai pro chão mesmo, quando vai pegar no batente, a gente vê que a realidade é um pouco diferente daquela que a gente tinha projetado, né? De qualquer forma, acredito que a agilidade, esse tipo de comportamento, né, que o pessoal precisa ter enraizado de que agilidade não é método, né, não é processo. Eu costumo falar bastante que agilidade não existem métodos ágeis, né? O pessoal fica falando de método ágil, né? O Scrum não é um método ágil, o Kanban não é um método ágil. Pegou na onda do manifesto porque algumas pessoas são signatárias, são as pessoas que criaram a ferramenta, mas para ser ágil de verdade você precisa ter a essência do manifesto usando aquela ferramenta, né? E o pessoal também assusta, falando, pô, eu consigo ser ágil usando o waterfall? Cara, talvez você consiga, né? Desde que você tenha atitude, né? Desde que você tenha a atitude que o manifesto te pede para ter. E o que eu tenho visto bastante por aí, posso falar desses últimos 3 anos, passando aí por algumas empresas, é que o pessoal tem muito focado no fazer o ágil, né? A gente fala isso bastante, fazer o ágil, que na verdade acaba não fazendo, né? Do que ser o ágil, né? Então a gente tem uma discrepância muito grande entre aquilo que a gente imaginava que o ágil seria e o que está acontecendo de fato dentro das empresas. E aí, só para finalizar essa linha de raciocínio, apesar dos resultados ainda não serem os resultados que a gente espera, né, ou imaginava, ter dado esse passo, né, as empresas estarem preocupadas em dar esse passo, em olhar mais para os seus funcionários, em olhar mais para os seus clientes, né, e quando eu estou falando de cliente, estou falando de usuário final mesmo, quem usa o produto, enfim. Só o fato de ter cutucado as empresas e tantas empresas estarem passando por transformações ágeis, né, entre aspas, já faz sair da inércia e já faz com que alguma coisa aconteça, né? A gente ainda não sabe ainda se esse alguma coisa que vai acontecer vai ser uma coisa muito boa ou muito ruim, porque todo processo de transformação tem consequências e essas consequências a gente só vai se dar conta dela quando elas começarem a acontecer de fato. Né? Então, assim, eu vejo com bons olhos, mas eu acho que a gente ainda está um pouquinho longe, principalmente aqui no Brasil,
na forma como a gente empreende, como as empresas empreendem hoje em dia. Tá? E aí, depois a gente explora isso um pouquinho mais, vou deixar meus camaradas falarem um pouquinho. Deixa eu só colocar um ponto antes da galera falar, né, cara? Assim, eu fazendo o workshop aí do PMO, da Agile PMO, enfim, e eu falo muito sobre isso, né, cara? E você falou um ponto muito interessante. Você pode ser ágil utilizando uma abordagem mais tradicional? Pode, né? Usando alguma abordagem mais preditiva. Isso não significa, porque quando a gente está falando de ser ágil, né, a gente está falando de ser efetivamente, né, do mindset, comportamento, das atitudes e tudo mais. E não da prática. A prática, ela na verdade, foi até o que eu coloquei quando eu fiz a divulgação do evento aqui, né? Os métodos, eles são meios. Meio para você alcançar algo, para você alcançar o resultado, e não o resultado em si. E acaba que muitas das vezes, as empresas e os profissionais, infelizmente, acabam focando muito no método como objetivo, como resultado, e não é a verdade, não é esse que é o principal ponto, né? O principal ponto é você realmente trazer uma transformação, uma mudança, enfim, para que você consiga alcançar determinado resultado, né? É isso, Maila? Fala aí. Tá no mudo. Tá no mudo. Agora foi. Gente, isso acontece. Então, veio muito das falas que a gente já havia realizado numa live sobre o PMO Ágil, assim, muito bacana, porque eu vejo muito ainda essa questão do apego, né, do método, nomenclatura. Sim, mas e aí? Isso está colaborando? Isso está entregando valor? Isso está melhorando? Né? Quando o Rafa traz essa questão do ser, né? É bem isso, é buscar a essência, né? O que é a essência do ágil? O que seria o ágil de fato? Né? É a colaboração, é a entrega de valor, é aquele olhar ali para o cliente, está entregando valor para o cliente, né? Está colaborando, está fazendo sentido. Eu acho que quando aqueles caras se encontraram e estavam usando o método, eu gosto sempre de olhar da onde surgiu. Por que surgiu isso, né? Da onde que esse pessoal tirou essa questão aí de agilidade? E aí, quando eles se encontram e falam, olha, o jeito que a gente está fazendo, a gente não está conseguindo uma colaboração, a gente está burocrático. O jeito que a gente está fazendo, a gente não está com o olhar de entregar ao cliente, o cliente não está ficando satisfeito, ele quer ver ali software funcionando, né? Ele quer lá fuçar, testar e, pô, isso aqui é isso aí, né? Vamos melhorar então. PDCA. Sim, vamos olhar PDCA, né? Vamos planejar, vamos agir, vamos validar, é isso mesmo, melhoria contínua. E tudo isso em colaboração. Então, quando o pessoal traz um monte de nomenclatura para colocar ali as caixinhas, aí a gente volta com as caixinhas, né? Ó, tem que fazer assim, seguir assim, nananã, isso vai fazer assim, tal pessoa vai fazer assim. Tá, legal. Mas e aí, o pessoal está colaborando? O pessoal está entregando valor? Né? É isso que eu vejo assim que o Rafa falou também. Eu posso fazer o waterfall, né, um preditivo, e ser ágil, porque a gente está colaborando, a gente está entregando valor, a gente está fazendo ciclos, né? A gente está fazendo entrega, a gente está melhorando continuamente. Então, eu acho que esse olhar é importante. E a gente não tem visto isso no mercado. A gente tem visto muitos, e aí eu como consultora, eu fico até assim, porque assim, fala, olha, vou implantar o ágil, vai dar certo, vamos entregar. Bala de prata, né? Gente, e assim, não é assim, tanto que aí quando vem buscar a gente, fala assim, ó, quero fazer agilidade. E aí, você pode chegar, já implantar o método, fazer funcionar, a gente quer produzir. Eu falo, ai meu Deus, primeiro vamos compreender. Por que quer fazer ágil, né? Como vocês estão aí? O que vocês andam fazendo? Eu acho que é nesse sentido. Adriano, eu gosto muito, antes do Adriano falar, né, na verdade, eu gosto muito de dizer o seguinte, né? Porque às vezes eu falo muito sobre design thinking também, enfim, sobre né, tudo isso que a gente fala aí nesse mundo ágil. Sobre serviços, né? Exatamente. E, cara, a galera fala, pô, mas se eu falar que eu vou usar um design thinking, ou se eu falar que eu vou usar prática tal, técnica tal, minha empresa vai dar um pulo dessa altura porque minha empresa é totalmente rígida, totalmente tradicional, não posso nem falar. Cara, mas às vezes você não precisa nem aplicar nenhuma técnica, nenhuma prática, basta você focar nos valores, né? Basta você focar na colaboração, como você falou, na experimentação,
na empatia. Eu gosto muito de acrescentar esses três, que são os pilares do Design Thinking. Eu gosto muito de acrescentar a confiança, né? Então, você ter um ambiente de segurança psicológica, onde as pessoas possam, né, ser elas mesmas, poder expressar, ter a sensação de pertencimento. Então, não necessariamente você precisa utilizar práticas, né? Eu acho que as pessoas se prendem muito a isso, né? Vamos utilizar, porque elas querem receita de bolo, elas querem um negócio by the book ali para você implementar e botar na caixinha, como você falou, e aí vai dar resultado automaticamente. Mas aí vamos focar nos valores, né, Adriano? Fala aí. Então, como vocês abordaram aí, de forma excepcional, né? O que a gente vê durante todos esses anos, né, desde o início do Manifesto Ágil, né, a gente vê que ele está sendo corroído durante esse período, né? Está tendo uma deturpação sobre o processo, né? Sobre qual foi a essência do ágil, né? Como a Mayla falou. E hoje em dia, não agora nesse momento, mas há alguns anos atrás, ano passado, ainda a gente tinha muito essa percepção, né? Empresas querendo adotar o ágil muito como uma visão simplista que a Mayla falou, né? Como se fosse quase um software, né? Vamos fazer o deploy aqui do modelo ágil, que amanhã já está rodando, né? E aí já é o primeiro passo para o fracasso, né? Você não tem como adotar um modelo de trabalho centrado em pessoas, né? Muda totalmente a vertente do tradicional, né? Do que já vinha sendo aplicado no mercado. E isso não acontece de uma hora para outra. Então, acho que o movimento tem que ser muito bem pensado, tem que ser planejado, né? Tem que ser bem consciente e tem que ser envolvido com o cliente, né? Chegar na empresa, lógico, a gente chega com todo o ânimo, né, na empresa, querendo fazer o melhor para que a gente entregue o melhor produto da melhor forma, com o menor custo, né, para que todo mundo saia feliz. Mas a gente precisa observar também o movimento contrário, né, da organização, né. Às vezes o movimento da organização não está propício para aplicar um método ágil, para acontecer o ágil, ela precisa de uma transformação antes, né. Tem um entendimento do board até o time ali, sobre o que é agilidade e o que aquilo vai provocar, né? Qual é a transformação que aquilo ali vai provocar. Porque senão a gente acaba aplicando um modelo que é o que a gente muito vê, né, hoje em dia, né? Aplicando um modelo ágil no desenvolvimento de produto, mas a organização como um todo ela não é ágil. Então a gente tem ainda, né, se a gente tirar o olhar do time, né, daquele setor de desenvolvimento de software, sendo mais específico, né, e olhar a organização como um todo, é praticamente um silo, né, porque a gente anda ágil na equipe ágil, né, na equipe de desenvolvimento, mas a organização em si, ela ainda tem seus processos burocráticos, ela tem toda a questão burocrática que ela carrega no core dela, né. Então, antes de adotar um modelo, acho que a gente tem que avaliar vários pontos, né? Aonde que a gente quer atingir, o que a gente vai atingir, qual é a nossa intenção, até onde a gente vai. Então, é uma análise bem profunda, porque a gente, né, que está envolvido no dia a dia aí com times de alta performance, né? A gente quer fazer acontecer logo, né? E envolver o cliente nesses produtos, mas a pessoa que está ali promovendo aquilo dali, ela não entende ainda como é que aquele modelo vai acontecer de ponta a ponta, né? Uhum. Ela quer que o time de desenvolvimento entregue rápido. Mas depois que a gente entregou, o que aquilo dali vai acontecer? Quantos processos vão ocorrer até aquilo chegar à mão de um usuário, né? Então, não adianta nada. A gente vê também muito isso, né? A equipe até desenvolve rápido, né? Mas o processo de transição em produção é tão burocrático que se tivesse aplicado um waterfall da vida, qualquer outro modelo preditivo, daria no mesmo. Exatamente. Então, acho que tem que ser um trabalho bem pensado, tem que ter esse desapego de siglas, né, vou usar processo tal, metodologia tal. Particularmente, eu vejo que a característica da organização e do projeto é que vai me dizer como que eu vou lidar com ele. E não chegar lá, eu vou revolucionar o processo, vou aplicar o modelo ágil. Muitas vezes a gente aplica o modelo ágil, eu já passei por fracassos em ágil, né, achando que o modelo ia funcionar, e de certa forma até funciona em determinado ponto, mas você não consegue transpor uma barreira que é a área de negócio te apoiando, desenvolver um produto alinhado, envolve disponibilidade do cliente. Então, a gente entra numa série de questões ali que foge simplesmente assim, da vontade, né, da gente tentar fazer acontecer, né?
Então, essa é a minha opinião, é o que eu vejo. E com relação ao ágil que está morrendo, eu não vejo que ele está morrendo, né? Acho que ele sofre uma mutação, né? A gente tem a deturpação do conceito do ágil, né? Mas a essência do ágil, para quem entende de fato, a gente vê que hoje o movimento das organizações que trabalham com modelos, né? Trabalhando com processos, né? A gente vê aí organizações como Scrum Alliance, PMI, todo mundo enxergando a necessidade de um movimento diferente, né, do preditivo, né, sob determinadas circunstâncias, né, principalmente na questão do desenvolvimento de software. Então, eles estão, não que eles estão mudando o que eles tinham no passado, eles estão expandindo, né, eles estão enxergando esse movimento, né, e mudando algumas coisas, acrescentando, né, o PMI, agora, recentemente, né, com o PA, né, a gente vê que é uma caixa de ferramentas. Não é nada, para quem está envolvido no dia a dia, não é nada novo, né? Ele está mostrando para a gente a nossa prateleira de ferramentas, né? O que a gente vai usar. E aí, a questão do PMI, né, com a questão do DA, é muito na orientação e na conscientização de quando usar, como usar, com quem usar, o momento de usar. É isso. Acho que é isso que a gente precisa internalizar, né? E você colocou muito bem aí, Adriano, que eu gosto muito de falar isso, né? De você ter o máximo de ferramentas possíveis dentro do seu kit, né? Porque aí a diferença de uma caixa para um kit é que o kit está organizado, né? Está ali na hora que você precisa, você sabe exatamente qual você vai usar na hora que você vai usar. Então, é muito nesse sentido. Eu já falava muito isso também nos workshops, e eu acho que você precisa conhecer das diversas abordagens, diversos frameworks, para você saber exatamente qual que você precisa aplicar, né, no dia a dia. Então, acho que é muito no choose your wall, né, que o Jay fala, que é você escolher a sua forma de trabalho. Então, acho que é assim mesmo, né, você entender o contexto, e aí outro conceito que o Jay traz muito forte, que é o contexto conta, né, então você precisa entender o contexto para, em cima do contexto, você aplicar aquilo que fizer sentido para a sua organização. A Michelle colocou aqui, de forma bem bacana, né, as listas criticam iniciativas quando não compreendem frameworks. Vejo que começa pela cultura e comportamentos, que é fundamental. E aí, né, Rafa, vocês falaram um pouco aí sobre a questão de se voltar à essência, né, de dar uma revisitada no manifesto, enfim, o que você pensa sobre isso, cara? Então, aí é legal você ter feito essa pergunta, e aí pega até um pouco do que a Mayla e o que o Adriano falaram, né? É importante a gente entender o porquê das coisas, né? O Simon Sinek tem uma teoria do Golden Circle que fala justamente a importância de você entender o propósito das coisas, né? Quando o Ágil ele foi imaginado, ele nasceu mais ou menos como um movimento de revolução, vamos assim dizer, né? Não a revolução que a gente imagina, anarquia, não é isso, mas assim, a galera se reuniu e falou: o jeito que a gente está construindo software não está legal, o jeito que as empresas estão trabalhando não está legal. Então, assim, vamos pensar numa maneira melhor da gente fazer isso? Tanto que o manifesto, né, é engraçado que o pessoal fala muito dos valores do manifesto, mas esquece que o manifesto é uma frase inteira, né? Então, estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, né? Isso faz parte do manifesto também, não são só os valores, né? Isso mostra pra gente que, primeiro, existe uma humildade muito grande das pessoas de reconhecer que a coisa está acontecendo de uma forma que não seria interessante, e segundo, de colocar aberto, né, a situação de que isso vai fluir, né, isso vai acontecer ainda, a gente está descobrindo as coisas, né. É empírico, isso, né? Me chama... O Mindset Ágil diz, né, é um processo de aprendizado contínuo, cara. Exatamente, vocês falaram aí de caixa de ferramenta, né, que a gente está dando nomes novos para coisas que a gente já fez a vida inteira, né. Então, assim, tem situações no mundo de hoje que todas as ferramentas que a gente tem dentro da nossa caixinha, elas não vão servir, porque tem uma situação que vai ser completamente nova, e a gente vai precisar inventar uma ferramenta nova, né? E tudo que é novo... Ou combinar, né, para formar... Ou combinar, exatamente. Você vai ter que você vai ter que inovar aquilo ali, porque você está lidando com uma situação que você nunca lidou antes. Então, por mais que você tenha o PMBOK, por exemplo, que é o guia de melhores práticas, né, para situações preditivas, como a gente já comentou, né, agora tem o DA, que são as ferramentas ali dentro do contexto da agilidade, com o tempo, talvez essas ferramentas começam a ficar defasadas, como ficaram lá atrás, quando a galera quis se reunir para falar assim, vamos fazer diferente? Vamos tentar uma parada diferente? Né?
E aí o que acontece é isso, vocês tocaram num ponto que eu acho que o grande problema, né, e aí até linkando com o tema da live, assim, não é que o ágil morreu, ele é natimorto. É tipo assim, aquela ideia que a gente quer trazer dentro da agilidade, ela já está mudando de nome. Hoje a gente fala de business agility, hoje a gente fala de heart of agile, hoje a gente fala de várias outras coisas, que não é mais só o ágil, porque a gente entendeu, né, que só a prescrição daqueles valores e aquilo ali é profundo demais para a gente entender do dia para a noite, né? E aí o pessoal fala muito de abraçar a árvore e tal. Cara, agora na pandemia, eu acho que a pandemia ela veio para mostrar para a gente o tanto que a gente é carente de muitas coisas, né? E uma das coisas que mais me incomodou durante a pandemia foi as empresas que, obviamente, tem a questão econômica por trás, né? A gente não pode deixar isso de lado, mas as empresas estavam colocando seus funcionários para trabalhar, às vezes sem EPI, né? Porque assim, a máquina tem que continuar girando. Você está aqui para trabalhar para mim, eu preciso que você continue trabalhando e assim assado, né? Muitas vezes o funcionário tinha medo e etc, mas, pô, tá todo mundo sendo demitido em pandemia, se eu falar não pro meu chefe, aí que o negócio desanda e tal. E isso me mostrou, cara, e sem folclore, sem nada, sem firula, assim, o quanto a gente tá longe da coisa, sabe? Por que é colaborar, eu colocar meu funcionário para trabalhar, correndo risco de vida, correndo risco de levar o coronavírus, por exemplo, para dentro de casa, infectar o pai, infectar a mãe, né? Por que isso é colaboração? Porque o meu funcionário tem que colaborar comigo, mas cadê o papel da empresa nesse cenário, né? E aí eu acho que essa deturpação vem muito disso, assim. O manifesto fala muito do processo de desenvolvimento de software, né? Então, tanto que um dos valores é colaboração com o cliente mais do que contratos. Mas eu fico pensando, cadê a colaboração do cliente com quem está produzindo o produto dele, né? Assim, cadê a via de mão dupla, que é o que a gente imaginava dentro do manifesto? Então a gente não vê isso acontecendo, né? E eu acho que uma das coisas que colabora com esse cenário da gente ter que ficar inventando nome novo para um monte de coisa que a gente já sabe o que é justamente isso. A galera ainda não caiu na real de que agilidade ou qualquer processo de produção, quando ele não é maquinário, né, quando você não tem uma linha de produção, uma fábrica que faz as coisas automatizadas e etc., quando você tem interação humana, você precisa levar em conta essa interação humana dentro dos seus processos, dentro dos produtos que você está desenvolvendo. Isso é um ponto extremamente importante. E eu ainda não vejo isso acontecendo. A gente continua lidando como funcionário, como peão de obra, tá aqui para apertar botão, né? Só que a gente agora botou ele para apertar botão de 15 em 15 dias, né? E aí tá falando que isso é ágil, que isso é aquilo e tal. Cara, então assim, tem muita coisa que a gente pode explorar nesse sentido aí. Mas eu acho que o maior problema para mim é esse, assim, a galera ainda não entendeu do que se trata. É difícil pra caramba, não é fácil. Você se transformar um dos processos mais dolorosos da face da Terra. E eu não tô falando de agilidade, eu tô falando de biologia, tá? Então, assim, o seu corpo foi projetado para não desafiar o status quo, para você não sair da zona de conforto. Então, é dolorido pra caramba. E a galera tem medo desse processo de evolução, né? Se cada indivíduo já tem medo desse processo, imagina uma empresa com cultura aí de 100, 150 anos, né? Aí começa a acontecer as coisas que a gente vê hoje. Mas, enfim, assim, é um pouco aí do que eu tenho sobre opinião sobre essa questão que você me perguntou. E, na verdade, assim, né, como você disse, né, cara, desafiar o status quo, a gente sair, né, sair da nossa zona de conforto é muito difícil, né? Então, esse processo de mudança, ele realmente é doloroso. E a pessoa precisa estar predisposta a isso, a mudar. Mas, pegando um gancho também do que o Adriano falou, que eu acho que é muito importante, que cara, a gente, em geral, acaba se focando muito em uso do framework, como a gente falou aqui ao longo do bate-papo, e às vezes muito focado na entrega, no delivery, ali, na galera de execução, na operação, na galera que está desenvolvendo, né? E aí o restante da organização, né, cara, é totalmente tradicional. Você está dentro do teu processo lá, tá desenvolvendo e tudo mais, aí o teu projeto, sei lá, leva 3 meses, 4 meses. E aí o RH leva 2 meses para repor uma pessoa que saiu da equipe. Ou então a área de contratos jurídico ou de compra demora 2 meses para poder fechar uma compra.
Cara, então a sua organização ela precisa vivenciar o ágil, quando a gente começa a falar do conceito do business agility, da agilidade organizacional, da gente ampliar essa visão para além da área de execução, da área de desenvolvimento, de operação, do jeito que você queira falar. Então, nesse sentido, principalmente o Modern Agile, ele veio para fazer essa releitura, justamente para poder ampliar um pouco a visão, porque se a gente pega o manifesto ágil, né, ao pé da letra, ele fala realmente, e nasceu dentro da indústria de software. Só que se a gente quiser olhar ele também de uma forma mais ampla, a gente enxerga que a gente está falando de entrega de valor, de resultado, independente se é software ou se não é. Mas o Modern Agile veio para fazer isso, para expandir um pouco mais essa visão e ampliar para além das fronteiras da área de execução. Não é isso, Adriano? Então, é exatamente isso. E eu vejo assim que o entendimento hoje das organizações, né, está tendo esse movimento recente, né, das corporações conseguirem enxergar a necessidade já de evoluir, né? Tanto é que o movimento do Business Agility, do Scale Agile, do RH Ágil, é tudo nesse sentido, né? A gente tinha, né, muito focado a questão do desenvolvimento de software, né? Aquela caixinha que desenvolvia sistemas, né? Mas aquela periferia ali, que era o resto da organização, ainda precisava de uma evolução dos processos, né? Rever processos, rever métodos. E aí começaram a surgir essas novas abordagens, né? Com Business Agility agora muito forte, né? O Scale Agile também vindo muito forte, justamente para trazer nessa pujança, né? Essa questão do ágil, já explodindo a questão do time ali de desenvolvimento de produto, né? Já tentando expandir aquilo para a organização como um todo. E aí sim tornar um modelo ágil ponta a ponta, que hoje é muito difícil a gente conseguir identificar hoje. A gente vê muito em startup, né? Exato. Mas já nasce, né, cara? Já nasce ágil, né? Vamos falar assim. Já é uma outra questão. Mas se a gente tira as startups da jogada, vamos avaliar os outros cenários, né? As organizações. A gente tem um grande conglomerado com relação à instituição financeira, com o governo, e nenhum deles a gente tem um end-to-end, né? A questão de ir até a ponta com o desenvolvimento ágil, com o ágil na sua essência, né? O ágil, entrega do produto, a concepção de um produto, né, inovador, envolvimento de todo mundo, toda a organização, e o lançamento daquele produto, né? Então, a gente não consegue ver isso, né? As instituições financeiras eu ainda vejo que estão um pouco à frente do governo. O governo ainda tem muito ainda a avançar, né? A gente vê uma coisinha ou outra, né, avançando nesse sentido, né? Principalmente esse ano, acho que meio que deu uma despertada, mas ainda continua atrás. Mas como o Rafa falou, né, já é legal que já tiveram essa sacada e já estão promovendo isso, né? Mas, lógico, no governo é muito difícil promover esse tipo de ação, né? Envolve questões que a gente não consegue fugir do domínio, né, da organização. Já na instituição financeira, indústria, já conseguem, já com uma certa flexibilidade. Mas o interessante mesmo é, como o Rafa falou, o despertar para isso, né, para um modelo de desenvolvimento, um modelo de lançamento de produtos diferente do que era feito anteriormente, né, com um foco no cliente, visando diminuir desperdícios, né, a gente precisa focar muito nisso, né. Muitas das iniciativas ágeis, né, elas podem até dar aquela falsa impressão de correr, né, de entregar, mas o tanto de desperdício que aquilo dali ainda surge, né, com modelos mal aplicados, né, é porque esse tipo de análise ainda roda meio que no background, né, pessoas que atuam ali na TI, né, principalmente, ou em processos, elas conseguem observar isso, né, e é uma reflexão que a gente não tem feito muito, né, avaliar o quão eficiente, o quão eficaz é a aplicação dos modelos ágeis, né? Então, só o resultado na ponta é uma coisa. Ver como todo aquele processo se transcorreu, né? Por mais que chegue, né, a concepção do produto, né? A gente consegue observar que por trás daquilo dali teve algumas falhas que precisam ser ajustadas. E se cai num time que não é maduro, né, numa organização que não é madura, onde não consegue avaliar e aprender com esses ciclos, né, acaba sendo uma esteira ali de lançamentos, né,
mas a gente vai ver que lá na frente, quando esse produto sai, ele já está retornando para ser sofrer um refactoring, né? Exatamente. A gente tem que ter de novo, né? Não, Então, cara, acho que a gente precisa focar bastante nessa questão da eficiência, né? aí acho que você falou uma coisa sensacional, assim, e aí você falou sobre o ágil escalado, sobre o business agility, que é muito da visão que esses conceitos trazem, que é você enxergar a cadeia como um todo, né, que a gente chama do value stream, né, o value stream map, enfim, você ter a visão da cadeia completa e saber como cada área se complementa dentro dessa cadeia para conseguir entregar valor lá na ponta, no final. E aí o conceito do Lean, ele fala exatamente disso, né, de você focar na satisfação do cliente, do usuário, na entrega de valor para ele. Então, se todo mundo que está na cadeia estiver olhando para isso, estiver olhando lá para a ponta, né, com certeza a gente vai ter um fluxo melhor, com menos desperdício, menos retrabalho, e como você falou, trazendo e aí focando muito na qualidade, por isso que tem muita sinergia entre o Lean e o Ágil, né, enfim, por conta disso, porque acaba focando muito nesses conceitos que o Lean traz, que é de focar na qualidade, e principalmente um conceito que eu gosto muito, que é do shift left, que é que você antecipar a qualidade para o início do teu processo, né? Trazer não o controle da qualidade, sim a garantia da qualidade. O negócio já nasce focando na qualidade desde o início, então ele já é desenvolvido e testado simultaneamente para que você garanta que você tenha mais qualidade no seu produto final. E aí tem um ponto muito bacana aqui que o Márcio RV colocou aqui, né, que eu até projetei na tela e depois eu tirei, deixa eu ver se eu consigo botar de novo. Sou bem mais velho que vocês, que aí justamente que eu lembrei de falar do Lean, né? Desde a qualidade total nos anos 90. O pessoal acha que ferramenta resolve tudo, mas não muda a cultura da empresa. E a gente está falando aqui essencialmente de cultura, né? E aí o nosso amigo Ibson também, ele colocou aqui, que eu gostei muito e ri demais, né? Agora tem muito modelo trágil, né? Que é o trágico juntando o tradicional com o ágil, né? Então, acaba que a gente tem aí uma mistura de conceitos, e aí eu acho que é um ponto muito interessante, Maila, se você puder comentar sobre o que o Adriano falou, dessa questão da gente ter essa célula, esse silo, trabalhando ágil, mas o resto da organização não está. E aí como que tem esse conflito, né, dessa célula ágil, dessa área que seria ágil, vamos falar assim, com o restante da organização que tem um mindset tradicional, burocrático, enfim, que não deixa com que a gente consiga ter essa visão da cadeia de valor como um todo. Maila? Oi. Escuta? Agora sim. Estou escutando, que deu uma travadinha aqui. Pode falar. Achei bem legal a forma que o Adriano trouxe, né, do ciclo. Tá travando? Tá ok? Só me dá um ok. Ouvi, tô ouvindo. A imagem está travando um pouco, mas tá eu tô okay? ouvindo bem. Tô ouvindo bem. Tá. Achei... Tá. E agora, melhorou? Pode falar. É que eu moro em área de chakras e a internet aqui anda uma beleza, você não está entendendo esses dias. Mas é processo, a gente se adapta, né? Porque é isso, tudo a gente dá um jeitinho, Isso aí. se adapta. Achei muito legal que o Márcio colocou, né? Essa visão que desde muito tempo tem questão de olhar para a ferramenta e não a cultura. Em relação ao manifesto uma questão que o Adriano trouxe, não, eu penso assim que não morreu, mas pode se adaptar, né? Pode melhorar, pode ser refinado também, né? Tem uma visão aí de um dos co-criadores que ele fala justamente isso, né? Que se ele pudesse refinar hoje, para hoje, ele ia falar justamente para a gente ter um entendimento de contexto, né? Criar uma consciência. Como seria isso? Onde que eu estou, né? O que eu posso fazer para ir de encontro ao meu objetivo, né? Como que eu posso atuar em base nesse entendimento que eu aprendi dessa jornada, né? O que eu posso repetir, o que eu não posso. Então, é cultural e realmente existem ambientes que têm agilidade ali funcionando, assim como outros que estão ali os métodos, os processos, e às vezes tem ali o conflito porque o pessoal não está com a mesma língua, não está na mesma página, e aí
aí eu vejo, sabe, um trabalho, às vezes, de formiguinha. Por exemplo, esse perfil aí do coach, né? O coach, ele tem que ter uma consciência, o Agile Coach, ele tem que ter essa consciência. O que está acontecendo no meu contexto? O que eu posso fazer para refinar, para melhorar? Como que eu posso trazer as pessoas e mais de tudo, assim, não é trazer as pessoas para essa mesma página, é fazer com que elas compreendam por que elas não estão na mesma página, né? Quais são as questões ali dela? Porque muitos stakeholders, às vezes, vêm com demandas, eles nem compreendem por que eles querem aquilo. Exatamente. Assim, o produto enxerga muito isso. Então, então a gente tem um trabalho de formiguinha, né? Um trabalho de pegar na mão mesmo, trazer para a gente, vamos olhar o que está acontecendo aqui, né? Por que essas caixinhas ou departamentos, por que não estão se falando? Por que não estão conseguindo fazer de forma escalada para a gente entregar ali com qualidade, né, para o nosso cliente? Então, acho que até o escalar, ele envolve muita comunicação, né? Com certeza. Tentar buscar essa fala, né? De estar todo mundo na mesma página. E os processos... Deu uma travada aí, Mayla. E as ferramentas, né? Bastante certificados. Opa, e agora? Melhorou, fala. E aí, tá ok? Então, eu penso que ainda insistam nessa relação da comunicação, né? Para a gente conseguir sair do outro lado. Perfeito. Complementando aí o ciclo que o Adriano trouxe. Gostei. Perfeito. E aí, assim, né? Muitas das vezes, eu acho que tem um ponto interessante que é não se perguntar, como muito bem o Rafael falou, da questão do propósito, né? Do Simon Sinek traz, se perguntar o porquê, né? Por que eu estou realizando isso? Por que eu estou fazendo isso? Qual o propósito, né? Tanto no sentido daquilo que a gente está querendo implementar, né? Da mudança que a gente está querendo realizar, como também daquilo que a gente está buscando entregar para o nosso usuário, para o nosso cliente, né? Porque muitas das vezes, né? Eu trabalhei como GP durante muitos anos, a gente tinha lá, né? A onda de querer bater no peito e falar, eu entrego, né? E aí recebe a demanda e bota para rodar. Cara, mas e aí? Não se perguntava o porquê. E aí, às vezes, a gente entregava projetos que ficavam guardados numa gaveta, que não serviam para nada, que não atendiam uma necessidade. Então, eu acho que isso é fundamental, né? A gente entender o porquê, qual é o propósito, né? E daquilo que a gente está realizando, daquela mudança que a gente quer implementar. E aí, eu queria muito falar aqui, né? Aproveitando o gancho que vocês colocaram, que vocês falaram bastante sobre a essência, né? E aí hoje eu estou participando aqui da liderança da comunidade do Heart of Agile no Brasil, e é muito do que o Alistair, né, que é um dos signatários do manifesto, fala no Heart of Agile, que é justamente a gente voltar à essência, né, voltar para o básico, a gente focar naquilo que é o primordial e deixar de se preocupar tanto, não dizendo que os métodos não são importantes, são válidos, sim, a gente sabendo utilizar de acordo com o contexto, mas no sentido da gente voltar para aquilo que é essencial, né? Que aí o Heart of Agile fala justamente sobre colabore, e aí ele fala no imperativo, justamente para que você colabore, você, né, tenha a atitude de colaborar. Então, colabore, reflita, entregue, reflita e melhore. E aí ele diz que você praticando isso, você já consegue cumprir boa parte daquilo que a gente está preconizando, né, quando a gente fala sobre agilidade, né, Rafa? Exatamente, assim, a gente está tão focado em processo e ferramenta, né, contra inclusive um dos valores do manifesto, né, primeira coisa que a gente faz quando implementa agilidade dentro de uma empresa é medir se aquilo está dando certo ou não, né, e aí eu fico pensando assim, cara, como é que tu mede transformação, né, como é que tu mede se hoje você é mais ágil que antes, né? Dentro de um dos princípios do manifesto, fala justamente que a medida primária de progresso é resultado, né? Então, a gente está falando de resultado. E aí, a partir do momento em que você começou a implementar o ágil, você está tendo um bom resultado. Mas o que é o resultado? Às vezes a gente não sabe nem o que é resultado, né? Às vezes a gente está tão acostumado com aquele
aquele lucro anual, com aqueles budgets que a gente que estão engessados ali, que a gente sabe que, assim, foda-se se eu estou entregando alguma coisa que está me trazendo mais ou menos, como é que eu poderia melhorar meu value stream, né, minha cadeia de valor, exatamente, a gente acaba não pensando nessas coisas, né? E aí a gente acaba gastando energia justamente com várias coisas que estão ali ao redor, que fazem sentido, mas a gente acaba deixando a essência de lado, acaba focando só naquilo, e uma coisa não acontece sem a outra, né? A gente tem que ter em mente que o resultado é sempre uma consequência. Resultado é consequência, cara. É consequência de ação, é consequência de coisas que você coloca em prática, e aí que vai gerar um resultado. Você não sabe se esse resultado é positivo ou negativo até você tentar fazer alguma coisa, até você sair do lugar, né? Então, eu acho que a galera esquece muito disso. E eu quando trabalho com os times, eu gosto de falar isso, cara, faz o seu. O que você pode fazer para tornar o seu ambiente de trabalho melhor? O que você pode fazer para tornar o seu ambiente de trabalho mais produtivo, sabe? Vamos começar a entender conceitos básicos do que é um time multidisciplinar, né? Eu já peguei empresas falando que time multidisciplinar é um cara que fazia tudo a mesma coisa. Tá errado? Não, não tá errado. Você tem, de fato, ali uma pessoa que faz todas as coisas dentro do seu projeto. Isso é viável? Né, isso é saudável para essa pessoa? Tipo assim, ela saber fazer tudo, será que ela vai fazer tudo com eficiência? Será que ela vai gerar os resultados que a gente precisa? Né, então tem um monte de conceito básico ainda que a galera tá atropelando e tá querendo, agora eu quero ser ágil, né? O pessoal fala muito de times de alta performance com agilidade, né? Que a agilidade traz alta performance. Mas a galera não sabe nem o que é performance. A galera não sabe onde ela tá. Tipo assim, ela não sabe, as empresas às vezes elas não sabem o que elas estão gerando. Porque ser alta performance nada mais é, gente, simples. Alta performance nada mais é do que você performar mais do que você já performou antes. Exato. Ponto. É simples, é isso. Então, se você fez agora você está fazendo 2, pronto, você está sendo de alta performance. Mas se você continuar fazendo 2, você não é mais de alta performance. Você continua com a performance de 2. E também a galera fala muito, eu tô usando um exemplo quantitativo, mas é até bom botar um asterisco aqui, que quando a gente está falando de alta performance, também não estou falando só necessariamente de quantidade, eu posso estar falando de qualidade. Exatamente. Então, por exemplo, eu tenho um aplicativo dentro de uma loja que tem uma nota 2 e numa próxima build que eu gero, o aplicativo foi para nota 3,5. Porra, isso é alta performance, velho. Você saiu daquele ponto onde você estava e agora você está gerando alta performance. Mas se você continuar no 3,5, você deixa de ser um time de alta performance. Eu acho que a galera também não entendeu isso ainda, né? Que você ser ágil é ser ágil todo dia. Exato. Ela não acaba. Esse processo ele não acaba. Exatamente, esse processo. Exatamente, isso não acaba. Você vai ser, se você é ágil, você vai ser ágil para o resto da sua vida. Nas suas atitudes, nas entregas do seu produto, você vai sempre buscar melhorar o que você já faz, porque isso é ser alta performance. Né? Então, assim, a galera acho que começa a absorver só o que lhe convém, né? É muito fácil pra gente, né? A gente tem esse problema, né? Não, essa parte aqui do manifesto, essa parte aqui da agilidade, deixa para lá, a gente adapta porque a minha empresa não é capaz de chegar nesse ponto. Não é assim, cara. Assim, tem duas coisas que eu sempre falo para os meus times e para as pessoas que, quando eu tenho a oportunidade de falar, que é assim, você pode adaptar o seu processo, né, ou de duas formas. Uma porque você não deu conta de fazer, você precisa contornar aquilo para você sair do lugar. Outra, se você já é tão bom naquilo que você faz, você internalizou tanto aquilo, que aquilo já não é mais suficiente para você. Sim. Você precisa dar um próximo passo. Sim, então, assim, eu vejo... Claro que tem várias outras abordagens, mas eu gosto de frisar muito nessa, né? E aí a gente fala um pouco de churrari nesse caso, né? Tipo, você aprender, se tornar o método, evoluir o método, né? Enfim, o que eu vejo muito hoje nas empresas é elas abandonando os processos ou as ferramentas porque as ferramentas não faziam sentido ali para elas. Isso é errado? Não, não é errado. Você tem que fazer isso, senão você vai ficar estacionado. Exato. Ok. Só que a maioria das empresas não chega no ponto de entender se aquilo de fato não faz sentido para ela. Se aquilo de fato não está gerando os resultados que ela queria gerar. Tipo, o caminho está doloroso demais, eu falei assim, não, deixa eu facilitar a minha vida aqui, vamos procurar outra coisa que é mais fácil, que esse tal de Scrum aqui não está dando certo, não, esse tal de Ágil aqui não está dando certo, não. Né? Então, assim, sempre gastar menos energia possível. Né? Então, isso que o Alistair, o Cockburn fala é fantástico. Assim, volta para a essência, volta para o básico. Assim, olha para o cara que está do teu lado, ajuda o cara a sair do outro lado, oferece ajuda. Tipo assim, não se negue a
a colaborar, a cooperar, tipo assim, o cara não vai roubar teu emprego, o cara não vai, sabe? Essas coisas existem até hoje, assim, eu não vou compartilhar o que eu sei porque o cara vai roubar meu emprego, sabe? Então, assim, cara, vamos voltar, faz um reboot aí, presta atenção no que está escrito ali, presta atenção na essência do que isso está querendo te dizer, vê se isso faz sentido para você, se isso realmente encaixa no que você precisa fazer, e aí você começa a dar o próximo passo, aí você começa, sabe? Tipo assim, não é atropelar as coisas agora, eu sou ágil, é igual o Adriano falou, vou fazer um deploy aqui, minha empresa é ágil do dia para a noite, cara. Desculpa, isso não existe, como, né, cara? falasse. Vai dormir tradicional, vai dormir tradicional e acordar ágil, né? Só ligar um botão e desligar, né? Mas aí o que a gente está propondo aqui, na verdade, não é simplesmente a morte do ágil, é a morte e a ressurreição, né, cara? A gente está falando aqui da gente ressurgir o ágil das cinzas aí, fazer ele nascer da forma que deveria ser, né? Por isso que a gente está falando aqui da essência, só quem quiser se conectar com a comunidade aqui do Racha Pajá no Brasil, tá o link aqui, eu botei no chat também para a galera. Quem estiver curtindo aí, dá um like, marca a galera aí também para esse papo. Muito legal a iniciativa. É muito legal, muito bacana realmente. E a gente está curtindo bastante. Ontem a gente fez o nosso 4º encontro aqui da comunidade, foi muito bacana, foi sensacional, foi uma troca de ideia fantástica. E a gente espera todo mundo aí no próximo, que vai ser no dia 30 de julho, tá? A gente está fazendo a cada 2 semanas, beleza? Mas aí tem um ponto aqui que o nosso amigo Franaí colocou, que eu até acabei tirando aqui sem querer, que ele botou transformação ou adoção. Na verdade, entra muito no sentido do que a gente falou aqui, né, Rafael? De falar de implantação, né? Eu gosto muito de falar também do que o Muniz fala, que é uma jornada, né, cara? É uma evolução contínua. Então, você não simplesmente fez a transformação ou fez uma implementação, como a gente pode falar do método, e parou ali, né, cara? Estacionou, é uma evolução contínua, é melhoria. Então, o próprio Lean, o próprio Agile, eles pregam a melhoria contínua, e é isso que a gente tem que buscar cada vez mais, né? A gente tentar... chegou num nível melhor e cada vez mais a gente vai melhorando, e é assim que a gente alcança a alta performance. E aí tem um ponto que a Michele colocou, eu não sei se a Mayra está aí ainda, senão vou passar para o Adriano, que é com relação aqui ao Agile Coach que a Mayra comentou, mas aí fala sobre, né, o processo de coaching preconiza as habilidades que precisam ser desenvolvidas. Será que efetivamente os Agile Coach não precisam mergulhar no entendimento do processo humano? Quer falar aí, Adriano? Passar para a Adriana, essa bola aí era melhor Mayra. Eu sou meio me organizar aqui. Que tá... A Mayra está com dificuldade. Ele fala aí, Adriano, então você... Cara, essa questão dos Agile Coaches, assim, é complexo. E agora foi o Adriano que travou. Muitos Agile Coaches sem um entendimento, né, por completo, ou sem um entendimento aprofundado, e até com a noção de como abordar, né, a situação, né. Então, assim, o Agile Coach, quando ele entra numa empresa, eu já vi isso em alguns casos, mas, assim, eu vejo com certo receio, quando a pessoa chega ela tem todo o conhecimento, né, ela pega, né, que assimilou todo o conhecimento necessário, que hoje atua como Agile Coach, e já chega com uma solução pronta para os problemas, né? Exatamente. Bala de prata, né? Sem ter um entendimento, né? O Rafa falou isso. Sem ter um entendimento do contexto da organização, né? E não só da organização, né? O que tem dentro da organização? Pessoas. Então, sem ter um entendimento de como aquelas pessoas estão funcionando, estão trabalhando, né? E depois avaliar um outro contexto, né? Como aquela organização atua com pessoas antes de chegar com uma solução mágica, né? Então, eu acho que esses passos, né, que o Agile Coach precisa dar antes de aplicar, antes de envolver o time, né, que é essencial. Senão, já é também uma situação onde que a gente vai ter mais um fracasso. E o que vai acontecer é o que eu vejo muito aqui no mercado de Brasília, a vulgarização da questão do Agile Coach. Uhum. Então, Exatamente. Tem pessoas muito boas, excepcionais, que conseguem lidar com isso. Parece que já é nato. Não que a questão seja de ser nato, né? Mas elas se tornaram muito boas naquilo. Mas outras, né, com a ânsia de tentar auxiliar, né, tentar ajudar, ou tentar fazer algo diferente, né,
sem ter uma bagagem prévia, sem ter uma experiência, um convívio, um entendimento do contexto prévio, acaba metendo os pés pelas mãos, né? E aí, para reverter isso, a gente tem que... Eu tenho a situação de reverter o caos que aquilo gerou, e outra com a imagem, não só do perfil do coach, como da pessoa. Então, assim, quando eu falei que é melhor a Mayla responder, porque eu tenho muito cuidado com essa coisa. As pessoas que eu conheci, que eu tive envolvimento com o trabalho, que eu vi crescer, que deram resultado, beleza. As outras que eu não conheço, eu tenho que ter um entendimento, tenho que ver o resultado daquilo, eu tenho que sentir, né? Eu gosto de fazer parte daquele movimento para saber como... Porque, assim, Agile Coach é diferente. O Rafa, atuando como Agile Coach, vai ser diferente da Mayla atuando como Agile Coach. Sim, claro. Não é a mesma coisa. Então, a gente tem que sentir qual é o momento da organização, qual vai ser o método aplicado, como é que a pessoa costuma trabalhar. Então, é delicado, né? É um ponto polêmico. Essa questão de como envolver a equipe, de como trabalhar, porque o estrago pode ser grande, né? E aí a gente vê simplesmente uma banalização desse perfil, né? Desse papel de coach, né? Perfeito, Adriana. Você foi muito bem na colocação, cara. E assim, tem muita... Eu tomei cuidado com todas as minhas palavras. Eu vi que você tá meio que pisando em ovos aí, cara, mas aqui é pra gente falar de polêmica mesmo. Não precisa ficar com medo, não. Mas assim, na verdade, tem muito a ver com aquilo que você falou, cara, do próprio entendimento do contexto, né, cara? Entender as ferramentas, o que pode ser aplicado ou não. E aí eu vi muito acontecer também, cara, de Agile Coach, e aí, claro, também não desmerecendo, não estou querendo desmerecer ninguém, mas no sentido de que, pô, o cara acabou de fazer algum curso ali e tal, tem conhecimento possui um conhecimento só do mundo ágil, não vivenciou outras realidades, e aí chegar numa organização, e eu acho que você chegou a mencionar alguma coisa um pouquinho antes sobre isso, chega numa organização e quer jogar tudo fora, cara, que foi feito até ali, e dizendo que está tudo ultrapassado, que nada presta, sem entender o porquê, o que daquilo ali que está sendo feito é válido, né, e o que pode ser mantido, porque muita coisa pode e deve ser mantida, né, porque... Isso acontecer em multinacional, cara. Exato, cara. Sim. Exatamente. Então, ter esse cuidado, né, e eu gosto muito de fazer essa provocação também, porque eu acho que aí entra muito no sentido de você conhecer várias abordagens, várias ferramentas, porque o cara que tem essa vivência, conhece inclusive do preditivo, tradicional, enfim, ele vai saber entender aquilo que tem de valor naquilo que já era feito pela organização, que pode ser aproveitado, mantido, né, e entender que em algum determinado momento pode ser que aquilo ali vai ser aplicado novamente, porque em algum projeto requer que tenha uma abordagem mais preditiva, né, e a gente não pode ter essa visão xiita de que você vai usar o Scrum para tudo, ou Kanban para tudo, enfim, é a gente entender que em determinado projeto vai sair melhor uma abordagem ou outra, e é assim que a gente precisa seguir para que a gente consiga, de fato, entregar resultado, que no final das contas é isso que importa, né, cara? A gente fazer o negócio acontecer, a gente entregar e alcançar cada vez mais a alta performance, não é isso, Mayla? Quer falar aí? Ver se você consegue complementar. Eu queria contribuir que, assim, eu achei muito bacana, né, essas questões que foram trazidas. E aí eu vou até aproveitar a fala aqui do Álvaro. Excelente ponto, como a Agile virou tendência de mercado, rolou banalização. Infelizmente, eu vou comentar porque eu fui cortada, né? E aí eu tô pegando o gancho aqui. Essa questão da banalização não é só eu penso do Agile Coach, né? A banalização justamente do nome do Agile, né? Da agilidade. E houve a banalização ali do PMBOK. E aí sempre a gente vê por que isso acontece, né? Porque o tempo todo tem uma tendência que aí é trazida como se fosse uma receita de bolo, uma bala de prata, vai resolver, só chegar e aplicar e tá tudo certo. E depois é banalizado e fala, não, isso não funciona, isso não dá certo. É porque é o apego, né? É o apego àquele método, a nomenclatura, e a resistência à mudança, de fato. Aí a gente vem de tudo que a gente vem trazendo. A resistência à mudança, a resistência ao comportamento. Porque o tempo todo a gente está trazendo ferramentas para que os comportamentos sejam
mudadas, para que a gente crie consciência do que a gente está fazendo de fato, né? O que a gente está entregando valor, o que a gente está... Então, assim, a questão do Agile Coach é até engraçada, porque vem de um quesito que eu já vi numa fala do Andy, né? Que ele fala assim, eu sou coach mesmo. Coach, eu sei que existe um preconceito em relação a isso aqui no Brasil, que é totalmente diferente a visão de fora, né, em relação ao coach. Existe uma formação, existem técnicas, né, tem uma questão de importância ali, mas que aí foi banalizado o coach. Aí, com a vinda do Agile Coach, eu lembro que quando eu vim com uma pegada assim, algo do tipo, aí eu fui um pouco... houve ali um preconceito, eu senti, sabe? Porque falou, virou coach, né? Que história é essa que fez um trabalhinho de Agile Coach? Virou coach? Eu falei, não tem essa questão se é coach, as nomenclaturas, porque na verdade foi uma ação que foi feita ali, aí colocaram, falaram, virou Agile Coach, isso aí é Agile Coach que faz. Então, assim, será que a gente não tem muito esse apego? E na época, inclusive, a minha atribuição era gerente de projetos. E eu já ouvi em outro momento, eu escutei assim, gerente de projeto não dá. Gerente de projeto, não. É igual assim, PMO, ai meu Deus, líder de PMO é auditor. E assim, será que é isso mesmo? Será que a gente está se apegando nas nomenclaturas? Né? Será que um gerente de projeto não pode fazer um coach ali com o seu time, né? Para poder desenvolver o trabalho? Será que o PMO, né, ele não faz ali um consultivo, ele também não pode ajudar o time, ele não está ajudando ali o gerente de projeto a ter conhecimento e aprendizado? Será? Exatamente. Muito bem colocado, Maila. Bom, a gente já passou de 1 hora, né? Passou muito rápido e aí a gente já vai aqui se despedindo, né? Para poder também respeitar o time box da galera. E para se despedir, eu vou botar essa frase aqui do incrível Márcio, né? Que trouxe excelentes reflexões. E que exatamente, cara, se a gente parar para olhar, né, tá tudo muito na essência do PDCA, né, o ciclo de melhoria contínua, a gente realmente buscar essa evolução, muito mais do que uma revolução, e a gente ir tentando fazer o melhor a cada dia, tentando alcançar esse melhor desempenho. Então, acho essa frase aí do Márcio sensacional para a gente poder fechar o nosso bate-papo aí, e queria que vocês dessem as considerações finais aí, falassem, agradecessem, enfim, falassem o que vocês quisessem para poder fechar. Fala aí, Rafa. Tá vindo também, né? Passou rápido mesmo, cara. Agora que eu vi ali 1:07, eu fiquei... Quando a gente fala do que a gente gosta, Exatamente. O tempo passa mais rápido, né? Bom, novamente agradecer aí a oportunidade, o papo, a troca que a gente teve de todos os pontos, todos os lados, o pessoal comentando aí. Infelizmente, aqui não dá pra gente ir acompanhando em tempo real, né, o que a galera tá comentando e tal, mas de vez em quando eu ia abrir aqui, abrir o chat aqui, etc, dava para acompanhar um pouquinho. Bom, o que eu queria deixar de recado, na verdade, acho que mais do que a gente abordou aqui, vamos tentar voltar para a essência, né, um pouco do que vocês falaram aí da demonização do Agile Coach hoje no mercado de trabalho aqui no Brasil. Muito se dá porque, de fato, a gente tem pessoas que não têm experiência no processo, né? Acabou de tirar, sei lá, tirou uma certificação de Scrum Master e entra na empresa falando que é Agile Coach, e assim, não, isso não é um problema. Assim, o problema é você realmente pintar uma coisa que você não é, e a gente já tem esse problema há muito tempo. Quantas pessoas não se vendem muito bem no currículo e etc. Isso não é uma questão só do coach, né? Porque o coach, de fato, ele ficou mais conhecido nesses últimos tempos e não é só na área de tecnologia, em todas as áreas. Então, tem pessoas utilizando mal esse nome em qualquer esfera, né? Não é só na nossa esfera. Então, assim, cara, começa pequeno, tenta entender a essência do que você está buscando, saiba onde você está para poder dar o próximo passo, né? Não queira dar um passo sem saber onde você está, isso é extremamente importante.
A partir disso, você começa a avaliar se de fato você está gerando um bom resultado, se não está gerando um bom resultado. Não desista porque está difícil, abra mão porque você entendeu que de fato aquilo não te servia, né? Que você já enraizou aquilo, que aquilo de fato está te limitando. É completamente diferente de você desistir sem entender de fato o que está por trás ali, né? Esse assunto que a gente trouxe, ele vai por horas e horas e horas e horas. Com certeza. Tem muita coisa para a gente explorar, não dá para em uma hora a gente conseguir abordar tudo. Mas é isso, assim, obrigado a todo mundo que está aqui assistindo a gente, obrigado pelos comentários, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Né? Espero que a gente volte em breve e várias outras vezes para continuar debulhando esse assunto, porque eu acho que a galera precisa falar sobre agilidade de uma forma não fantasiosa, assim, né? Uma forma real, trazer a realidade. Obrigado, meu camarada, mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, pessoal, que está assistindo a gente aí. Valeu. Tamo junto. Maila, se despeça aí, por favor. Dê suas considerações finais. Júnior, eu achei muito bacana, ficou bem organizado, né? As falas, a gente ficou numa rodinha, achei legal. Eu queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou, né? Queria agradecer a você pelo convite, né? Pelo time que somos, né? No Manifestando, a gente enxerga muito isso. O propósito nosso é colaborar, o trabalho que a gente tem feito é esse. Você está nessa jornada aí fazendo o mesmo, né? Tanto que a gente está sempre se encontrando, já somos aí parceiros na jornada, enfim, espero ser parceiros em várias outras ações, né? E então nosso propósito é colaboração e trazer agilidade, né? Nessa forma que a gente enxerga que de fato é o que faz funcionar, né? Não as ferramentas e métodos, enfim. Exato. É isso, ótima noite, tá meio cortando aqui, ótima noite a todos e muito obrigada, viu? É isso, boa noite. Por nada. Adriano, diga aí, meu amigo. Júnior, eu queria agradecer a oportunidade, né? Como o Rafa falou, né? Nossa, passou muito rápido aqui, a gente consegue falar disso daí por horas e horas e sem cansar, né? Mas tem muito assunto, tem até os temas polêmicos surgindo ali no chat, né? Sobre a questão da Michelle, não, você não precisa de um Scrum Master sempre, você pode ter um GT. Ou pode ter uma pessoa com perfil de líder. Isso que é importante. Mas, assim, foi um evento incrível. A gente consegue fazer uma boa rodada de discussão, levantar tópicos que nem sempre são abordados, trazer insights que as pessoas podem ter dúvida ou não, enfim, tem muita coisa ainda para a gente discutir, né, sobre isso, mas foi um evento magnífico. Valeu pela oportunidade aí, pela troca de experiência aí, pela conversa com o Rafa, com a Mala, você. Então, boa noite aí, pessoal, valeu pelo evento aí. Valeu, meus amigos, foi muito bom o papo. Pô, na verdade, eu tinha expectativa enorme e superou a expectativa, né? Então, sei que realmente é um assunto polêmico e aqui a galera é de qualidade, e se deixar a gente vai, se tivesse com a cerveja, então melhor ainda, a gente iria varar a noite falando sobre isso, mas eu queria fechar então justamente falando sobre isso, né, cara, sobre a questão do que o Álvaro está comentando aqui, essa briga, um ou outro, né, cara, a gente entender que não precisa ser isso, não tem por que ser isso, não existe bala de prata, tentar seguir algo by the book nunca deu certo, então a gente entender que a gente precisa ter, e a agilidade é isso, né? Ter esse mindset adaptativo, se adaptar à realidade, o contexto do projeto, da organização, o contexto que está se vivendo. Então, ter esse mindset de que eu preciso escolher entre um ou outro, um é melhor do que o outro, isso nunca nos levou e não vai nos levar a nada. Então, é isso que eu queria deixar como recado final, agradecendo a todo mundo que está aí. Quem quiser, é só marcar aqui, dar um like nessa live aqui. Vai ficar gravado no meu perfil, depois a gente vai tentar ver se consegue disponibilizar também no YouTube. Passo para vocês também se eu conseguir. Aí vocês podem também postar, acho que vai ser bacana. E quem quiser assistir de novo, é só entrar aqui no meu perfil do LinkedIn que vai conseguir, que vai ficar gravado. E quem quiser também acompanhar os próximos webinars, lives, workshops, é só entrar nesse link aí da minha empresa, da Gespro. E agradeço demais a vocês, meus amigos, por estarem aqui, porque foi sensacional, foi fantástico. E acho que não tinha a melhor forma da gente encerrar essa semana aqui de trabalho. Eu sei que vocês ainda têm a live de vocês.
Então, quem puder, acompanha lá o Manifestando Ágil, que com certeza vai ser muito bacana. Grande abraço, galera. Tudo de bom aí. Valeu, até mais.